pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. Aqui eu estou tentando mostrar para vocês o que realmente está acontecendo no mundo. Se você entender isso, você vai entender o que está acontecendo no Brasil e vai ficar com a sua mente blindada para não ser levado aí por o que a Bíblia chama de ventos de doutrina, né? Ou seja, historinhas que são muito bonitas, mas que não têm base factual, não estão calcadas na realidade. Por isso hoje, nesse vídeo aqui, agora eu trago para vocês mais subsídios para você ter um entendimento melhor ainda da situação delicada, da situação preocupante em que o mundo se encontra. Não o Brasil apenas, o mundo se encontra. Para isso, vou contar com a ajuda do Luiz Carlos Mendonça de Barros, porque ele publicou uma série de informações muito interessantes nos seus perfis ali nas redes sociais e que nos ajuda a entender muito o que está acontecendo aqui, por cima de toda a espuma que é colocada, por cima de todas as histórias assim mirabolantes, você entende o que realmente está acontecendo, por que os preços estão caros, por que o mundo todo está indo para um cenário de muita incerteza e de muita preocupação que a gente tem que ficar completamente de olho e atentos, ok? Só pontuando, o Luiz Carlos Mendonça de Barros, ele foi diretor do Banco Central, presidente do BNDES, ministro das Comunicações e a colunista também do Valor Econômico. O que ele traz de informação para nós aqui que é de total importância? Ele mostra que a Europa está entrando numa fase ali de enormes incertezas, depois de um desempenho muito bom no verão. No verão foi tudo muito bem na Europa, comércio voltando, a vida normal ali voltando devagarinho, mas aí o que acontece? Os serviços agora estão desacelerando à medida que o setor ali tenta se normalizar. Só que agora, com essa demanda renovada do público, o consumidor, a escassez de materiais e o atraso nos transportes estão agora chegando às fábricas, né? E os preços da energia têm a possibilidade ali de tirar o ímpeto desse retorno da economia, porque as indústrias estão produzindo lá, só que os produtos não conseguem chegar no consumidor final, a indústria fica com material acumulado, a coisa fica ali acumulada, eles não conseguem tirar essas mercadorias. Então isso está começando a gerar um problema sistêmico muito preocupante lá na Europa. As expectativas de preços ali aumentam em toda a indústria, estão aumentando, não só na indústria, mas também alta de preços na indústria, nos serviços e no varejo. Isso faz com que os consumidores antecipassem ali o aumento das pressões inflacionárias, ou seja, o aumento de preços vindo muito rapidamente. Para vocês terem uma noção, o crescimento dos preços lá no final, na ponta do consumo ali, está em atualmente 3% e deve aumentar ainda mais, ou seja, 3% de inflação lá na Europa, tá? Por causa desse problema da cadeia de produção e da cadeia de transporte. O que o Luiz Carlos Mendonça de Barros fala nesse momento? Que o pessoal do mercado financeiro brasileiro tem que entender que esse cenário de inflação crescente, né, que é provocado no mundo inteiro. Qual é a causa disso? Os grandes estímulos fiscais, né, e monetários, e segundo ele, esses estímulos, né, a pessoa ali com mais dinheiro para consumir, os estímulos fiscais, isso vai levar um tempo para ser absorvido pela sociedade e o equilíbrio ser novamente conquistado, né? Não dá para você querer que tudo isso que parou no ano inteiro de 2020 volte ao normal em 2021, 2022. Leva um tempo para o negócio se reequilibrar. Equilibrar o quê? A demanda com a oferta. De repente tinha uma enorme oferta e não tinha demanda, ninguém estava comprando. Aí o que aconteceu? A indústria se retraiu. De repente uma demanda enorme, a indústria não consegue fazer essa entrega da noite para o dia. Isso é a causa de tudo que a gente está vendo, né? O Luiz Carlos Mendonça de Barros lembra também que os bancos centrais dos países que são anglo-saxões, falantes ali da língua inglesa e de línguas, né, de origem saxã, eles sinalizaram ali uma provável mudança para um aperto ali da política monetária de curto prazo, ao mesmo tempo em que o próprio Banco Central Europeu e o Japão também ainda mantêm o pedal do estímulo no chão. Para você ter uma noção que essa questão toda não é particularidade do Brasil, os dados mostram, por exemplo, que os preços de importação para os alemães subiu mais de 16% no ano, depois de outro aumento mensal também em agosto. A inflação dos preços ao produtor na Itália atingiu 11,6%, o maior índice simplesmente em 25 anos. O próprio IPC espanhol também atingiu seu maior
resultado em 13 anos, para você entender que não é uma questão meramente brasileira. Isso vai ter influências no pleito do ano que vem, é claro, se esses preços continuarem altos, mas é uma questão global, é uma questão mundial, é uma questão sistêmica. Os índices, por exemplo, de ações de referência lá no Dragão Vermelho do Oriente caíram quase 1,8% devido ali às preocupações cada vez maiores de que o racionamento de energia vai afetar a produção econômica no final do ano. E o que acontece então? As produções estão ali vendendo, né, com preços regulados e o carvão e o gás estão ali com um crescimento enorme dos seus preços. Por quê? Também o Dragão lá, por uma disputa econômica com a Austrália, decidiu parar de importar o carvão australiano. Isso aumenta muito o valor do carvão dentro do território lá do Dragão do Oriente. Enquanto isso, a presidente do Banco Central Europeu ali vê essa questão da inflação muito alta como transitória. É claro que é transitória, todo mundo sabe. O mercado vai atingir um novo equilíbrio. E ela faz ali um aviso dizendo ali sobre a reação exagerada. Vejam que a presidente do Banco Central Europeu está falando, a questão inflacionária é transitória, não vamos ter reações exageradas. A mesma coisa que é falada aqui no Brasil, mas as pessoas não querem ouvir, né? O crescimento dos preços para o consumidor lá em toda a área ali do euro está atualmente em 3%, como eu falei para vocês, acima da meta de 2% que era a meta original do Banco Central Europeu. E deve ainda, segundo especialistas, aumentar ainda mais antes que possa começar a desacelerar no ano que vem. Esse cenário que é colocado aí para a Europa, mesmo cenário aqui no Brasil também. Isso ajuda muito você a entender esse negócio de arrancar os cabelos que o pessoal está fazendo, colocando, mas isso é má gestão do governo. Isso é uma questão global, tá certo? Até os níveis de inflação no mercado europeu estão muito acima do esperado. E aí o que acontece também? Aí tem um problema muito complicado aqui, porque o mercado lá no Dragão Vermelho do Oriente, ele está com um problema que pode afetar muito a indústria brasileira. Por quê? Eles são ali, né, segundo o presidente executivo da Abiquim, que é o Ciro Marino, cerca de 50% da demanda da indústria química nacional é importada e boa parte disso vem lá do Dragão Vermelho do Oriente. Ou seja, se o Dragão Vermelho do Oriente segurar e não conseguir entregar a demanda que a indústria química brasileira precisa, e eles falam que isso aí é um cenário muito preocupante, para vocês verem como é que nós estamos dependendo do cenário internacional aqui, e está todo mundo um dependendo do outro. O petróleo, por exemplo, tipo Brent, ele bateu $80, atingiu o maior valor em 3 anos. Os especialistas têm mostrado que o esgotamento dos estoques de gás natural da Europa e a intensificação dos problemas de fornecimento de eletricidade a carvão lá no Dragão Vermelho estão impulsionando os preços, ou seja, lá no Dragão Vermelho, eles não estão conseguindo o carvão para poder fazer as termoelétricas, porque pararam de importar da Austrália. E também na Europa, com o gás natural não dando conta dessa demanda para o inverno, vão ter que usar petróleo. E isso está fazendo o preço de todas as coisas subirem, porque se o petróleo está alto, os serviços acabam ficando altos também. E a maior demanda, claro, por petróleo e gás puxa preço e gera aí preocupação de uma nova crise. A alta no consumo de gás natural, cada vez subindo mais na Europa, pode ser compensada aí com mais ofertas da OPEP. A gente vai ter que ver como é que isso vai se encaminhar, tá bom? E a gente sabe hoje, né, que a crise energética e alta do barril do petróleo no mundo, o que aconteceu? Ontem no Brasil, essa questão da crise energética virando uma realidade, o preço do barril do petróleo alto, fizeram com que a bolsa caísse e o dólar também subiu, né? O índice Bovespa operou em queda ontem praticamente o dia todo e fechou em baixa depois de pouco mais de 3%. O dólar subiu 0,88%, fechou a R$ 5,42, tudo por causa desse cenário global. Ok, pessoal? Você tem que ficar muito atento com relação a isso. No meu artigo na Gazeta do Povo eu tratei desse assunto. Fica o convite para você assinar a Gazeta do Povo, um preço muito acessível. Assinando a Gazeta você vai ter acesso aos meus conteúdos, assim como também os conteúdos de grandes expoentes do jornalismo nacional, como Luiz Ernesto Lacombe, Alexandre Garcia, Guilherme Fiuza, J.R. Guzzo, Rodrigo Constantino, entre muitos outros, tá? Fica o convite, se inscreva aqui e tenha acesso a essas colunas. E fique atento, use esse vídeo como referência, espalhe esse vídeo para as pessoas entenderem que o que está acontecendo no Brasil
está acontecendo às vezes em situações até muito pior em potências globais na Europa e na América do Norte. A gente tem que ficar de olho no que está acontecendo para não ser engalbelado aí pelos ventos de doutrina, ok? Um abraço a todos, fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Valeu!